Nessa aula de Estatística Econômica e Introdução à Econometria, vou fazer a apresentação de alguns conceitos muito importantes, não somente para se fazer análise estatística, mas também análise econométrica, que são os conceitos de esperança e de variância e, sobretudo, o de estimadores não viesados. Essa é uma aula que tem uma carga teórica de estatística relativamente pesada, mas ela é uma aula muito importante, porque ela vai nos dar a base para o entendimento dos procedimentos que nós faremos na sequência, que são o uso dos chamados intervalos de confiança, os testes de hipótese e a aplicação de métodos de regressão linear para estimação de parâmetros de modelos econométricos. Uma primeira questão a ser pensada diz respeito à representação de conjuntos. Então, nós sempre estaremos dedicados ao entendimento do comportamento de uma variável aleatória que está sendo estudada. Por exemplo, pode ser o salário das pessoas, pode ser a, a, a lucratividade de empresas, pode ser a probabilidade da, de tomadores de empréstimo se tornarem inadimplentes, e assim sucessivamente. Ou seja, sempre nós temos uma preocupação com, com uma variável ou várias variáveis que vão ser o nosso foco de estudo. Vamos nos concentrar para o caso ali de apenas uma variável, para ficar mais simples, porque quando nós pensarmos em mais variáveis, basta replicar o mesmo tipo de raciocínio. Então, vamos chamar de x uma variável aleatória estudada, qualquer, tá? E nós podemos representar um conjunto formado por 10 elementos dessa variável aleatória. Isso é importante porque, eh, quando nós pudermos estudar a população de elementos que apresentam essa variável x, nós teremos que fazer uma representação desse conjunto, e por se tratar de uma população, certamente, ou pelo menos frequentemente, ele vai ter um número de elementos que vai ser muito grande. E mesmo quando a gente utilize uma amostra, uma parte da população, a gente vai precisar também de entender ou fazer uma representação da amostra. Aqui eu vou pegar um conjunto com apenas 10 observações, tá? E como nós representaríamos, né, o fato de que esses 10 elementos apresentam a variável estudada x. Então, nós identificaríamos cada elemento por um valor numérico de 1 a 10, né, um indicador de contagem. Então, é o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento e até o 10º elemento ali da amostra. Então, x1 significaria o quê? Que é a característica x do elemento 1 da amostra ou da população, dependendo do que o conjunto represente. Aqui no caso é a característica x do elemento 1 do conjunto chamado genericamente de x. x2 é o quê? É a variável que está sendo estudada para o elemento que tem o rótulo ali de número 2 no conjunto. E assim sucessivamente até chegar no último elemento. E nós temos uma representação aberta, né, em que nós teríamos que elencar todos os elementos, desde o primeiro até o 10º. E também temos representações mais sintéticas do que essa, né? Ou seja, representações que ocupam menos espaço. Então nós poderíamos representar assim, esse conjunto de elementos x, ele é formado por um elemento genérico xi, i é um indicador de qual elemento nós estamos tratando, e dizemos que esse indicador ele assume valores de 1 até 10. Uma outra opção seria representar o conjunto x assim. Eu indico o primeiro elemento, x1, coloco ali uns pontos, e depois o último, x10. Tá? Então a ideia aqui é só ter uma representação
mais sintética, que ocupe menos espaço, mas que nos informe tanto quanto a representação aberta de cima, que ela é uma listagem completa. Com 10 elementos, a gente já repara que, né, a economia de espaço é significativa. Se a gente pensar, então, agora com um conjunto que tivesse 1000 elementos, certamente a representação aberta ela se torna tão extensa que é muito mais proveitoso que a gente utilize uma representação sintética, né? Então, a gente vê que com essa simples representação aqui, eu já consigo dizer que eu tenho um conjunto de elementos que apresentam a variável aleatória x, são elementos que estão identificados por x e um indicador particular daquele elemento. É como se fosse o nome ou o CPF ali se fossem pessoas, né, seria o nome ou o CPF daquela pessoa, né, que aí seria único. E só que aqui é um número, né? Então cada pessoa vai ter um número de identificação. E aí eu digo, ó, esse indicador de identificação varia de 1 até 1000. Pronto, está representado o conjunto dos 1000 elementos que apresentam essa característica ou essa variável x que está sendo estudada, tá? Então a gente vai usar essas representações sintéticas como uma forma de economia de espaço e poder dizer mais informação de uma maneira mais breve. E poderia ser representado também dessa segunda forma, como no caso acima. Então, se a gente tivesse agora um conjunto, né, com um número n qualquer de elementos, tá? A gente usa esse recurso porque quando a gente vai tratar de procedimentos, o que nós estamos querendo entender é o seguinte: é um procedimento geral que é aplicável a um conjunto de elementos, a amostras ou a populações, independentemente de qual seja o tamanho, ou seja, o número de elementos dessas amostras ou dessas populações, tá? Ou seja, nós queremos enfatizar o seguinte: o tamanho não importa, né? O procedimento é aplicável, quer o conjunto ali de elementos estudados tenha 10 elementos, tenha 100, tenha 1 milhão de elementos. O tratamento é sempre o mesmo, tá? Então, nós podemos representar genericamente, né, através dessa representação sintética, esse conjunto X para o número n maiúsculo qualquer de elementos, né, falando assim, um elemento genérico xi, indicador de identificação do elemento, e de 1 até n. Quando a gente usa a letra maiúscula, nós estamos nos referindo à característica ou à variável x do elemento i, tá? Então, digamos que fosse o salário, x, a variável estudada é salário, né? Então, x em maiúsculo é a variável salário de um elemento qualquer aqui do conjunto, né? Então, por exemplo, x10 seria o quê? Representaria o quê? A variável salário do elemento número 10 ali no conjunto de dados ou na base de dados, tá? Agora, se tiver representado com letra minúscula, usualmente o que os livros de estatística estão querendo dizer é que aqui já se trata do valor do salário do elemento, né? Então, x minúsculo 10 seria o quê? Não estaria representando o salário do elemento identificado como 10, mas estaria representando o quê? O valor do salário do elemento identificado como 10, né? Então, por exemplo, se ele ganhasse 3.000 reais, então o x minúsculo 10 seria 3.000, tá? Enquanto que o x maiúsculo 10 seria a identificação, ou seja, o salário do elemento identificado como 10, tá? Esse é um padrão que os livros de estatística geralmente adotam. Claro que assim é um rigor, né, que nem sempre é necessário, a gente pode relativizar um pouco isso, mas é algo que existe convencionalmente. E assim como nós temos uma representação sintética de conjuntos,
nós também temos representações sintéticas para a soma dos valores de elementos que compõem um conjunto, uma base de dados, tá? Por que isso? Quando nós trabalhamos com bases de dados, nós usamos eh, elementos de descrição ou indicadores de descrição dessa base de dados, que é o que nós estudamos quando fazemos cursos de estatística descritiva, né, que é a média, a moda, a mediana, a variância, desvio padrão, quartis, decis, percentis. Então são todos indicadores descritivos, né? Então, por exemplo, a média é um é uma estatística descritiva, bastante importante, bastante utilizada, e o cálculo da média, o cálculo do valor da média vai envolver fazer o quê? Somar o valor dos elementos para os quais eu vou calcular a média e em relação aos quais eu irei representar com a média, né. Então eu vou também me preocupar aqui com uma representação sintética da soma dos elementos. Então suponha que eu tenha aqui um conjunto com 10 elementos, representados dessa forma, né, através ali dos seus valores, desde o primeiro elemento até o 10º. Então eu poderia somar o valor de todos, esses elementos dessa maneira aqui, que é a tradicional que a gente conhece, né. Eu pegaria o valor do primeiro, somaria com o do segundo, com o do terceiro, quarto, quinto, até chegar no 10º, que é a representação em forma aberta da soma. Ou eu poderia representar essa mesma operação da seguinte forma, com essa simbologia, que é um chamado de somatório, que representa igualmente a soma que está sendo feita aqui do lado esquerdo, tá? Então, como é que essa simbologia ela funciona? Eh, Essa letra aqui, que é um sigma maiúsculo, ele estaria indicando o quê? Que é uma operação de soma, tá? Eh, mas soma do quê? Soma de valores x, y. Ah, mas e o i? Que é o i? O i é um indicador que assume valores desde 1 até 10, né. Então, como é que funcionaria? Como que eu procederia à operação simbolizada aqui pelo somatório de xi com o i de 1 até 10? Então eu pegaria i igual a 1, então substituo aqui, ó, fica x1, que é o que eu tenho aqui do lado esquerdo. Definido o elemento a ser somado para i igual a 1, então eu faço mais, tá aqui também. Aí, resolvido o primeiro elemento, i passa a ser 2, então fica x2, que é o que eu tenho aqui, do lado esquerdo. Aí, resolvido, definido o elemento x2, mais i igual a 3, então xi é igual a x3. Está aqui do lado esquerdo. Aí mais, i passa a ser 4, x4 mais, e assim sucessivamente, até a gente chegar no valor que está aqui em cima, que vai indicar o quê? Qual vai ser o último valor a ser considerado. Então chegou ali, então estava i igual a 9, então xi é igual a x9, mais i passa a ser igual a 10, que é o último valor, então xi é igual a x10, e aí pronto, acaba a operação, tá? Então nós vamos somar o valor desde o primeiro elemento até o 10º elemento aqui, porque o somatório indica que é para a gente parar a soma quando chegar no valor do 10º elemento, tá? Então isso é uma representação de somatório aqui para o caso de 10 elementos. Porém, a gente está atrás de entender ou de definir um procedimento que seja aplicável não somente a uma base de dados que tenha 10 observações, né, que tenha outros eh, valores para o número de observações. Então eu preciso pensar numa representação genérica, tá, e que me permita eh, conceber um procedimento ali para um caso geral, aplicável
a uma amostra ou uma população, uma base de dados com 10 elementos, com 50 elementos, com 812 elementos, com 1 milhão de elementos ou quantos elementos fossem. Então, dessa forma, então eu vou pensar, né, de maneira semelhante aqui para um conjunto X, que é composto por elementos que vão desde o valor da variável X para o elemento 1 da base de dados até um elemento N, que eu não disse quanto é, tá? Então eu simplesmente não digo, olha, a base de dados tem tantas observações. Eu simplesmente digo, olha, a base de dados tem lá um número de observações, só que eu não estou definindo quanto é. Então, é aplicável uma base de dados com 10 observações, ou seja, n igual a 10, aplicável uma base de dados com n igual a 500, então, é, ou aplicável uma base de dados com 100.000 observações, n igual a 100.000, e assim sucessivamente. Tá? Então, sempre que eu quiser identificar ou representar a soma de todos os valores dos elementos que compõem essa base de dados, que vai desde o elemento 1 até um elemento n. Então, se eu quiser dizer, olha, a soma de todos os valores dessa base de dados, que seria o equivalente a somar x1, x2, x3, até chegar lá no valor do último elemento da base, eu representaria aqui com um somatório. Né? Então, seria um somatório ali, né, para os elementos xi, com o i começando em 1 e indo até o N maiúsculo, que é o identificador do último elemento ali listado no conjunto que define a base de dados. Então, isso aqui, essa somatória, só quer dizer o seguinte, olha, eu estou somando os valores da variável x para todos os elementos que compõem a base de dados, seja essa base uma amostra, seja essa base uma população. Então, por exemplo, só para colocar números aqui na situação, né? Digamos que a variável estudada é a face que fica virada para cima no lançamento de um dado. Né? Um dado comum, ali numerado de 1 até 6. Né? Então, o dado tem 6 faces. Então, nós temos são cada face numerada com esses valores. Então, nós temos quantos elementos? Nós temos 6 elementos. Né? Então, o valor da face virada para cima no lançamento de um dado pode ter 6 valores diferentes. Então, eu tenho 6 elementos nesse conjunto que estão apresentados aqui, né, especificamente, de maneira numérica, à direita. Então, digamos que eu quisesse fazer a soma dos valores dessa variável x. Bom, então eu faço assim, né? Somo do x1 com x2, x3 até x6, ou represento com o somatório. Né? O somatório de xi, sendo que i começa em 1 e vai até 6. Como é que eu procederia à execução, de fato, aí desse cálculo, né? Então, eu pegaria esses números aqui e somaria. Dessa forma, né, que é a tradicional, eu somo 1 mais 2 mais 3 mais 4, até chegar no 6. Fazendo essas contas, a gente chega ali no resultado de 21. Tá? Então, é isso que está sendo representado com esse somatório. E só para dar um exemplo, vou pedir que vocês façam, para ver se entenderam de fato ali o conceito. Né? Então, façam aí. Represente a soma dos quadrados dos valores dos elementos do conjunto na forma aberta e em forma de somatório. Né? Então, e aí eu queria que vocês me dissessem quanto que dá o resultado. Então, a maneira de representar, né, seria essa, em forma aberta, à esquerda, e em forma de somatório ali à direita. Né? O que eu pedi é para fazer o quê? A soma dos quadrados dos valores. Então, eu vou pegar cada valor que tem aqui no conjunto, vou elevar ao quadrado,
depois de elevar ao quadrado, eu vou somar, né, o quadrado desses valores. Então, na forma aberta, eu teria essa representação aqui à esquerda da igualdade, e em forma de somatório, essa representação aqui à direita. E aí, se a gente aplicar os valores, a gente vai chegar no resultado ali de 75. Né? Quem chegou no resultado 15 somou os valores, né, mas não os quadrados dos valores. Por isso é que deu o resultado ali de soma igual a 15. Bom, esses somatórios, eles têm algumas propriedades eh, que são que nada mais são do que a, as propriedades de somas apresentadas aqui de uma maneira mais sintética com a simbologia do somatório. Né? Eh, então, veja, então, se x é uma variável aleatória, tá? N maiúsculo é o número de elementos ali da base de dados, tá? É um número qualquer, mais constante. E C também é um número real constante. Tá? A primeira propriedade desses somatórios é a seguinte, chamada a propriedade da soma de constante. Ou seja, se eu somar, né, então lembra que quando eu falo que faço um somatório de I igual a 1 até N, significa que eu vou fazer aquela soma aberta, né, do elemento ali, considerando desde o indicador 1 até o N. Tá? Então, aqui no caso, eu vou somar uma constante, ou seja, todos os elementos xi, eles são todos iguais a c, tá? Eles teriam sempre o mesmo valor. Eu não estou dizendo quanto é especificamente, mas seria um valor constante. Tá? E a propriedade é o seguinte, ó, o somatório de 1 até n de uma constante c vai ser igual a constante c multiplicada pelo número de vezes que ela foi somada. E ela foi somada n vezes, então é n vezes c. Essa propriedade certamente vocês conhecem, talvez não conheçam dessa forma, né? Então vamos dar uma olhada nela. Então, vamos ver a propriedade número 1 ali, que é a soma de constante. Então eu tenho ali um somatório de 1 até n da constante c. Bom, em forma aberta, como é que seria? Eu vou somar, então é C mais C mais C mais C mais C, desde o primeiro elemento até o elemento N. Então, o que vai acontecer? Essa constante C ela vai estar sendo somada N vezes, o que vai fazer com que, então, o resultado seja N vezes C. Tem uma outra propriedade que é chamada de homogeneidade, né? Que é assim. Certamente essa propriedade vocês conhecem, talvez não com esse nome, mas tenho certeza que conhece. Ela diz o seguinte, se eu estiver somando, fazendo um somatório de 1 até n, de fatores que são assim, uma constante vezes um valor variável. O resultado dessa soma vai ser exatamente igual a fazer o quê? Eu coloco a constante para fora aqui do somatório e multiplico a soma dos fatores variáveis para os elementos 1 até n. Vamos ver como é que é essa propriedade. Então eu tenho aqui, né, eu estou somando desde o primeiro elemento até o último elemento do conjunto, da base de dados, fatores que são assim, é uma constante vezes o valor da variável ali para cada elemento. Bom, então vou colocar em forma aberta para começar. Então, agora identificando, né, os elementos em particular, então eu tenho I igual a 1, C vezes x1, aí o I passa a ser 2, então mais C vezes x2,
I passa a ser 3 mais C vezes x3. Faço assim sucessivamente até chegar no último valor e definir C vezes xn. Aí o que que eu posso fazer, né? Eu reparo que aqui nessa soma, cada fator aqui que está sendo somado tem um elemento comum, que é a constante C, né? Então o que que eu posso fazer? Eu posso colocar esse fator comum, que é multiplicativo, uma constante multiplicativa, em evidência em relação à soma dos fatores variáveis, tá? Então eu coloco o C em evidência, porque ele é sempre o mesmo, né? E aí faço C vezes a soma de x1 com x2, x3, x4 até xn. Aí só repara no seguinte, que esse termo que está aqui entre parênteses, né, que é a soma de x1, x2, x3 até o último elemento, nada mais é do que o somatório dali da variável x para os elementos i, considerando os elementos desde o primeiro até o último. Então eu vou substituir esse termo em parêntese pelo somatório, e aí com isso eu tenho ali a conclusão da propriedade, né? Então a propriedade da homogeneidade é aquilo que comumente a gente chama de colocar em evidência. Bom, com isso, agora a gente pode olhar para uma definição extremamente importante, que é a definição do conceito de esperança ou de expectativa, tá? Em português, a gente usa a palavra esperança para designar o conceito, mas em inglês usa-se expectation, né, de expectativa. Então é aquilo que se espera, né, que aconteça. Então, como que é definida a esperança de uma variável em uma população, né, composta ali pelas variáveis, desde o primeiro elemento até o último elemento da população? Então, a esperança ou a expectativa em relação ao valor da variável x vai ser então representada por e de x. Então, e de x significa esperança de x, tá? E essa esperança ela vai ter o seu valor determinado de que forma? Pelo somatório, desde o primeiro elemento até o último elemento ali que compõe a população, do produto, né? Então, eu vou somar produtos entre a, a variável ali para um elemento i, né? Mas efetivamente na hora de executar a operação eu vou usar o valor, né? Mas eu vou pegar o que? A variável para o elemento i multiplicado pela probabilidade ou pela frequência relativa de que ocorra aquele valor em particular associado ao elemento i, tá? Então aqui no caso, né, eu não estou fazendo nenhuma distinção do seguinte, não estou me preocupando se existem valores iguais ou se todos os valores são diferentes, tá? Então eu vou me preocupar com a seguinte ideia, o isso aqui é a variável x para um elemento i vezes a probabilidade de ocorrência da variável x para aquele elemento i, tá? Vou pensar dessa forma para ficar com uma definição mais simples aqui dessa probabilidade ou dessa frequência relativa, tá? Então, como a variável para cada elemento particular aqui da população é único, né? Então, eu tenho a variável do elemento 1, eu tenho a variável do elemento 2, a do 3, a do 4. Cada elemento vai ter a variável que está sendo estudada ocorrendo de uma certa forma, tá? E não vou me preocupar se existe outro elemento que tem o mesmo valor para essa variável, tá? Então, vou me preocupar só com o valor da variável para aquele elemento em particular, né? Se eu fizer essa simplificação, o que que acontece? Então quer dizer que a variável de um elemento particular só ocorre para aquele elemento em particular.
tá? Eh, e se ela ocorre só para aquele elemento em particular, então sempre vai ser um único valor entre n valores possíveis. Então essa probabilidade aqui ela fica como 1 sobre n, 1 sobre o tamanho da população, tá? Eh, então eu converto esse somatório aqui, ó, nesse aqui à direita. Então, continua sendo somatório desde o primeiro elemento até o último, da variável de cada elemento vezes a probabilidade de ocorrência da variável para aquele elemento, né? Se eu considero dessa forma, esse termo aqui pxi, ele passa a ser igual para todos os elementos. Então px1 é igual a 1 sobre n, px2 é igual a 1 sobre n, px3 é igual a 1 sobre n, e seja qual for o elemento que eu estiver me referindo, px para esse elemento vai ser 1 sobre n, que é o número total de elementos na população, tá? Então todos os pxi vão ser igual a 1 sobre n. Se a gente fizer dessa forma, o que que acontece? Você vai reparar o seguinte, aqui nesse fator que está sendo somado, eu tenho um que tem o indicador i, então, portanto, ele pode mudar a depender do elemento que eu esteja considerando, e tem um outro fator que não tem o indicador i. E não tem porquê. E por que que ele não precisa ter? Porque ele é exatamente igual para qualquer que seja o elemento que eu esteja considerando, né? Então ele é um fator constante, que se repete para cada elemento ali da população. Por isso é que eu não preciso de colocar um índice N, um índice I nesse termo aqui, ó, porque ele é exatamente igual para todos os elementos da população, ou seja, é um fator constante. E com isso, o que que nós temos? Nós temos um somatório de um produto entre um fator variável e um fator constante. E conforme nós acabamos de ver ali pela propriedade da homogeneidade dos somatórios, né, sempre que eu estou fazendo uma soma, né, um somatório, de um produto que envolve um fator variável e um fator constante, eu posso fazer o quê? Eu posso colocar o fator constante em evidência em relação ao somatório, né? Então eu vou passar o 1 sobre n e vou colocar ele fora do somatório, então vou colocar ele aqui à esquerda, né? Então coloco ele antes, 1 sobre n vezes a soma dos da variável ali para os elementos que compõem a população, desde o primeiro elemento até o último. Essa operação aqui que consiste em somar, né, os valores da variável para todos os elementos da população e depois dividir o valor dessa soma pelo número de elementos que compõem a população, isso aqui é o que nós chamamos de média populacional e tradicionalmente representamos pela letra μ. Tá? Então, o que que é o conceito de esperança? Esperança é o que nós chamamos de média, tá? É a expectativa, é a média. Aí também, de maneira semelhante, nós podemos pensar assim, eh, então isso aqui é a esperança da variável, tá? Agora eu quero saber o seguinte, qual é a esperança para o valor que essa variável x pode ter para um elemento em particular, tá? Bom, então, o que que são os elementos aqui nessa população? Então, digamos que fossem pessoas, tá? Os elementos estudados são pessoas, a variável estudada é o número de irmãos que uma pessoa tem, tá? Então eu vou lá, entrevisto uma primeira pessoa e pergunto a ela: quantos irmãos você tem? Né? Então, aquela primeira pessoa que eu encontrei, que digamos fosse o João, ela perguntou: João, quantos irmãos você tem? Então, um é o João.
Aí o João me fala, olha, eu tenho 2 irmãos. Então o valor da variável x para o João, ou elemento 1, é 2. Aí depois eu vou lá, entrevisto uma segunda pessoa, que é a Ana. Pergunto para a Ana, quantos irmãos você tem? Aí ela me diz que não tem irmãos, ela é filha única. Então o valor da variável x para a Ana é 0. Aí entrevisto uma terceira pessoa, que é o Gilberto. Pergunto a ele quantos irmãos ele tem, o Gilberto me diz que tem 4 irmãos. Então o x ali para o terceiro elemento, o valor da variável é 4. Né? Bom, então a maneira como eu fui coletando os dados, né? Eu primeiro entrevistei o João, depois a Ana e depois o Gilberto. Né? E aí as respostas que eles me deram fez com que, então, em termos de valores, x1 fosse 2, x2 fosse 0, x3 fosse 4. Tá? Então, a ordem com que os valores vão aparecer aqui no conjunto depende da ordem como eu coletei a informação. Então, primeiro é o João, depois é a Ana, depois é o Gilberto. Agora, suponha que por acaso eu não tivesse começado, não tivesse feito a coleta nessa ordem, mas eu tivesse perguntado primeiro para o Gilberto. Então, agora nessa coleta, o 1 não seria mais o João, seria o Gilberto. E aí o valor que apareceria aqui na primeira posição seria 4, que é o número de irmãos que o Gilberto diz ter. E aí depois de entrevistar o Gilberto, eu entrevistei o João. Então agora 2 não é mais a Ana, 2 agora é o João. E o valor aqui para a variável, ele é 2 e não mais 0, como era no caso da Ana, na coleta que eu fiz da outra forma. E aí o terceiro elemento é a Ana. E aí o valor para o terceiro elemento aqui seria 0, que é o número de irmãos que a Ana tem, né, ou não tem. Então repara o seguinte, dependendo da forma como eu coletar os dados, a sequência em que eu coletar os dados, o valor que pode aparecer aqui em primeiro lugar, ou o elemento que pode aparecer em primeiro lugar, pode ser qualquer um do conjunto. O elemento que vai aparecer aqui em segundo lugar também poderia ser qualquer um do conjunto, porque depende a maneira como eu coleto a informação, a ordem em que eu coleto. Tá? Então, por exemplo, na primeira coleta, a primeira pessoa entrevistada foi o João, e aí o número que apareceu aqui foi 2. Mas digamos que eu não tivesse feito a coleta desse jeito, eu tivesse entrevistado em primeiro lugar o Gilberto. Então o x1 aqui, o 1 seria o Gilberto, e o valor que apareceria seria 4. Agora, digamos que eu tivesse começado pela Ana. Então agora nessa coleta, né, aconteceu, a primeira pessoa que eu encontrei, ou que quis me responder foi a Ana, aí o 1 agora não é mais João e não é mais Gilberto, 1 é Ana. E o valor que vai aparecer aqui é o 0, que é o número de irmãos que a Ana não tem, ou tem. Então repara o seguinte, que dependendo da forma como eu coleto os dados, a sequência em que eles aparecem no conjunto pode mudar. Né? Então, o valor que apareceu, o elemento que apareceria aqui em primeiro lugar poderia ser qualquer um da população. E, naturalmente, o valor que aparece aqui em primeiro lugar poderia ser qualquer um da população. Então, qual que é a expectativa que eu tenho em relação ao valor que a variável x vai ter para um elemento em particular, um elemento qualquer ali do conjunto? Vai ser exatamente o quê? O somatório de 1 até n de todos os possíveis valores que a variável pode ter, vezes a probabilidade que cada um desses valores pode acontecer. Tá? E aí, de novo, sem me preocupar com a ocorrência de valores iguais, né, como eu posso obter um valor entre n valores possíveis que configuram a população, então a probabilidade de um valor particular é 1 sobre n, exatamente igual a 1 sobre n. Então eu consigo converter esse somatório aqui, ó, né, de xi vezes a probabilidade de xi, no somatório de 1 até n de xi vezes 1 sobre n. E aí fica exatamente o caso anterior. Né? Então tem aqui um somatório
de um fator variável, né, por isso que ele tem o índice I, porque ele muda, então eu preciso identificar corretamente de qual elemento eu estou tratando, vezes um fator que é constante para todos os elementos e que dispensa o uso do indicador I, né. E aí eu uso a propriedade da homogeneidade, porque eu tenho aqui um produto entre um fator variável e um fator constante para todos os termos de uma soma, coloco então o fator constante em evidência em relação à soma. Então eu coloco ele aqui para fora do somatório, fica 1 sobre n vezes o quê? O somatório, desde o primeiro elemento até o último, da variável para todos os elementos ali da população. E sempre que eu faço essa operação, o que que eu determino? A média populacional, tá? Então dessa forma, eh, nós definimos que a esperança ou a expectativa em relação ao valor da variável é a média populacional, e a expectativa ou a esperança em relação ao valor da variável para um elemento em particular ou qualquer ali da população também é a média populacional. O que tem de subjacente aqui em relação a essa definição é o seguinte, né? É assim, basicamente é assim, ó, a priori, né? Se você fosse dar um palpite em relação ao valor que uma variável deve assumir, qual seria o valor que você utilizaria como palpite, né? O que esse argumento está dizendo é o seguinte: as pessoas usariam a média populacional, tá? Porque de alguma forma as pessoas devem imaginar que a variável tem uma distribuição normal. E numa distribuição normal, a média ela também é a moda e ela também é a mediana, né. Então se a gente está dando um palpite, por que será que seria, né, poderia ser razoável que a pessoa se guiasse pela média? Porque mesmo que ela não pense nesses termos, mas ela deve estar pensando assim: talvez a média seja o valor mais provável, então se eu chutar, né, palpitar a média, a chance de eu acertar ela é maior, e eu fico mais ou menos no meio ali das possibilidades, né. Então quando as pessoas palpitam, dificilmente elas dão palpites extremos. Elas tendem a dar um palpite que reduz a probabilidade delas errarem. E o melhor jeito de você dar um palpite reduzindo a probabilidade de errar, é se você for para o meio, né. Porque aí você pode errar um pouco para mais, um pouco para menos, mas efetivamente você não deve ficar tão distante do valor correto ali para a variável, né. Pelo menos é o que isso, parece ser o que as pessoas pensam, né. Por isso que a gente então modela a situação, do ponto de vista matemático, dessa forma. Mas claro que essa abordagem ela está carregada de interpretações, né. Se a gente estivesse falando, por exemplo, de pessoas radicais, então certamente os palpites não se guiariam pela média, se guiariam pelo quê? Por extremos, né. Então eh, talvez a gente pudesse utilizar, por exemplo, percentis muito baixos ou muito elevados, em vez de usar a média que está, em geral, bem associada à mediana, né, uma ideia de meio da distribuição. A gente usaria os extremos, né, o dos dados ordenados, ou os valores mais baixos ou os valores mais altos, tá. Mas aqui no caso, geralmente a gente trabalha com essa questão, a ideia da média. Então, por exemplo, se a gente considerar os dados, né, das faces ali de um dado, né, regular, numerado de 1 a 6, né, qual que é o valor esperado ou a esperança dessa variável nesse caso aqui? Então, eh, a gente fazendo ali a substituição, né, vendo que a probabilidade é constante para cada valor, a gente substitui por um sexto, né. Aí a gente coloca em evidência, né, porque nós temos ali um fator constante numa soma, então fica um sexto vezes a soma dos valores. Se a gente somar os valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, a soma dá 21, e aí se a gente pegar um sexto de 21, dá 13,5. Exatamente como vocês reportaram, né.
Então, isso aqui que é a ideia, né? Então, se alguém pergunta qual é o valor esperado do lançamento de um dado eh, de 6 faces? Ah, o valor esperado é 3,5, né? E aí experimentos realizados mostram o seguinte, né, então tem gente que faz esse experimento, vai lá e joga o dado, por exemplo, 100 vezes. Joga uma vez, anota lá quanto que deu, joga segunda vez, vê qual foi a face virada para cima, terceira fica jogando e anotando, né. Então, o que acontece? Muitos desses experimentos, o valor médio acaba de fato convergindo para 13,5, tá. Agora, pode acontecer de que eu faça 100 lançamentos de um dado e a média dos 6 lançamentos seja, por exemplo, 6. Ou seja, dá para obter 6 em todos os 100 lançamentos do dado? Claro que dá. Só não é simples de acontecer, é um evento raro, mas pode acontecer, não é impossível. O que não dá para acontecer é dar 7 ou zero, né? Porque são números que nem podem acontecer, nem fazem parte dos possíveis, né? Agora, pode dar 6 de média? Pode. Pode sair 3 em todas? Pode. Pode sair 50 vezes um seguido de 50 vezes 6? Também dá, não tem problema, né? Agora, se a gente fizer isso, vários experimentos de 100 vezes, a tendência é que predomine o 3,5, tá? Ou pelo menos é assim, é o que a gente espera a priori, ou seja, antes de executar a ação, né? Porque veja, muito que se faz em estatística, muito que se faz em econometria, a gente tem como finalidade não simplesmente descrever uma base de dados, mas prever algo que ainda poderá acontecer em relação a essa base de dados, né. Então, isso aqui é um cálculo chamado de a priori. Depois que a gente vê o fenômeno acontecer, aí a gente já está numa situação chamada de a posteriori, depois, né. Pode haver diferença entre o que aconteceu de fato e aquilo que nós esperávamos que acontecesse? Claro que sim, né, por isso é que nós temos toda uma área aí de previsão, eh pra poder fazer esses estudos. Aí poderia pensar assim, o dado é viciado, né, mas claro que a gente está pensando sempre em dados não viciados, né. Porque quando a gente parte da suposição de que já existe um viés ou um vício, então, assim, a aplicabilidade da estatística ela fica prejudicada, né. Por quê? Porque aqui a ideia de frequência, ela já fica, assim, ela sofre um prejuízo do ponto de vista da sua definição inicial. Bom, de maneira semelhante ao somatório, a esperança também tem algumas propriedades. A primeira delas é que a esperança de uma constante é a própria constante, né. Então, eh, de maneira simples, né, por exemplo, digamos que, o valor da variável é 1 para todos os elementos da observação, né, então todos os elementos ali da população. Então, a variável é sempre constante e sempre igual a 1. Aí a pergunta é: quanto que eu espero que seja o valor de 1, né? Se alguém disser um valor diferente, a gente ficaria desconcertado, né. Então, assim, quanto que eu espero que seja o valor de 1? Que seja 1, né. Se for um valor qualquer, sem especificar, mas eu sei que é constante, quanto que eu espero que seja o valor da constante? Ué, a própria constante. Então vamos ver aqui um caso, por exemplo, né, então x é uma variável aleatória, n minúsculo e mi são constantes, tá. Eh, e aí eu quero determinar a esperança de 1 sobre n. Bom, n é constante, 1 é constante, então a razão 1 sobre n certamente é constante, né, então a esperança de 1 sobre n vai ser 1 sobre n também, né, por causa daquela propriedade ali da esperança, de que a esperança de uma constante é a própria constante. Uma segunda propriedade que a esperança tem é a seguinte: a esperança do produto entre um termo constante e um termo variável vai ser o quê? A constante vezes a esperança da variável.
Repara que isso aqui é extremamente parecido e estruturalmente é idêntico àquela propriedade do somatório, né? Pensa que aqui no E fosse aquele somatório. Era o somatório de constante vezes variável. A propriedade da homogeneidade, lá de colocar em evidência, falava para a gente assim: então faz assim, ó, coloca a constante vezes o somatório da variável. Agora substitui a palavra somatório pela palavra esperança. Esperança de uma constante vezes uma variável vai ser igual a constante vezes a esperança da variável. Pera. Ah, e uma outra propriedade existente é o seguinte: é a esperança de uma soma ou de uma diferença de duas variáveis vai ser o quê? A soma, né, se eu estiver falando de soma, ou a diferença, se eu estiver falando de diferença, entre as esperanças de cada variável. Essa propriedade aqui, ela é muito parecida com aquela propriedade da derivada que a gente aprende, né? A gente aprende lá a derivada de soma. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. A derivada de uma diferença é a diferença das derivadas. Aí quando a gente aprende integral, essa propriedade também se repete, porque a integral de uma soma de variáveis é a soma das integrais das variáveis. E quando a gente faz a integral de uma diferença entre variáveis, o resultado vai ser o quê? A diferença entre as integrais das variáveis. Aqui é só essa propriedade ou essa característica repaginada para a esperança. Então, aqui é o quê? É a esperança de uma soma de variáveis, vai ser o quê? A soma das esperanças das variáveis. E a esperança de uma diferença entre variáveis vai ser a diferença entre as esperanças das variáveis. Bom, então nós já tínhamos visto o seguinte, que a esperança aqui de um fator constante é o próprio fator constante, né? Porque n é constante e 1 também, então 1 sobre n é constante, só não sei quanto que é numericamente, mas certamente é constante. Então a esperança de 1 sobre n é o próprio 1 sobre n ali pela propriedade da esperança de constante. Agora, qual será que é a esperança de uma soma de variáveis desde o elemento 1 até o elemento n? Vai ser assim, né? Então eu vou fazer a esperança e vou abrir o somatório. Então, como é o somatório de x1 até xn, então eu vou colocar aqui em forma aberta, né? Então esse somatório aqui, entre parênteses, é equivalente a essa forma aberta entre parênteses. Então é a esperança de x1 mais x2 até xn. Bom, quanto que dá isso? Aí, de acordo com o que nós vimos aqui, ó, por essa propriedade, perdão, da esperança da soma, esperança de uma soma de variáveis é a soma das esperanças das variáveis. Então, se eu aplicar essa ideia, né, que a esperança de uma soma de variáveis é a soma das esperanças de cada uma dessas variáveis, então eu vou ter isso aqui. Esperança de x1 mais esperança de x2 mais esperança de x3 até chegar mais esperança de xn, que é o último elemento. Aí, por definição, como nós vimos anteriormente, a esperança de um xi qualquer, e isso vale então para x1, para x2, para x3, x4 e vale até para xn, a esperança de cada uma dessas esperanças aqui vai ser exatamente igual à média populacional μ, né? Então, cada termo aqui, ó, e eu tenho n termos, todos eles serão iguais a μ. E aí eu vou estar somando a média populacional, que é constante, um número n minúsculo de vezes.
Então, se eu somar Mi N vezes, o resultado, né, somo Mi desde o primeiro elemento até o último, aí pelaquela propriedade do somatório de uma constante, o resultado vai ser N vezes a constante que está sendo somada, que nesse caso é Mi, média populacional. Bom, agora vamos juntar as duas informações. Eu quero calcular a esperança de 1 sobre n, que é uma constante, vezes a soma que os valores da variável vai ter para os elementos 1 até n, só que aqui n minúsculo. Tá? Então vamos lá. Então eu vou usar aqui a propriedade da esperança do produto entre uma constante e um fator variável. Tá? Então veja, 1 sobre n é constante, porque seja qual for o valor de n, número de elementos aqui no conjunto, vai ser um fator constante, vai estar definido, então 1 sobre n vai ser constante também. Agora, os elementos que vão compor o conjunto podem ser vários, podem ser diversos e diferentes. Então, nós podemos ter uma soma dos valores da variável para os elementos que compõem ali a base de dados, essa soma pode dar valores diferentes. E se essa soma pode dar valores diferentes, quer dizer que essa soma ela é variável. Ela pode assumir valores diferentes. Né? Então, aqui, eu vou fazer uso da segunda, perdão. Eu vou fazer uso dessa propriedade, esperança de constante vezes um termo variável, né? O importante aqui é pensar que isso aqui é uma constante multiplicando um termo variável, vai ser a constante vezes a esperança ali do termo variável. Então aqui, ó, tem a esperança de um fator constante vezes um fator variável. Então eu vou colocar o termo constante em evidência e fora da esperança. Vai ficar 1 sobre n. 1 sobre n vezes a esperança da soma ali dos valores xi. Aí repara que essa esperança que eu tenho aqui embaixo, ela é exatamente o que eu calculei aqui no item 2. Né? Então, esperança do somatório aqui de 1 até n minúsculo de xi dá n vezes mi. Então, vou substituir diretamente, né? Porque são iguais, então posso substituir um pelo outro que continua tudo igual. Então, vou trocar essa esperança desse somatório aqui por n vezes mi. E aí, o que eu tenho? 1 sobre n vezes mi. Então, o n está dividindo, o n está multiplicando, então ele não exerce nenhuma influência aqui no processamento que está acontecendo aqui nessa fase. Então, só sobra o termo mi. Então, a esperança de 1 sobre n vezes o somatório de xi de 1 até n vai ser mi, que é a média populacional. Bom, quando a gente usa a esperança de uma variável, a gente vai ter um indicador importante, porque a gente vai ter ali, né, aquilo que mais convencionalmente ou mais simplesmente nós chamamos de média populacional, né? Ou a ideia da média, né? Que é um indicador bastante importante, né? Por quê? Porque a média, o que ela faz? Ela converte todo um conjunto de valores de uma variável em um único valor. Então ela tem uma capacidade de síntese ali da base de dados que é muito grande, né? E que é importante, né? Porque tenta imaginar a gente olhando para um conjunto de dados assim com 500 valores, né? É muito difícil de entender alguma coisa ao olhar para 500 valores. Então a gente usa as medidas de estatística descritiva, entre os quais a média. E a média tem
a média é um procedimento que tem um poder enorme, né, porque ela é capaz de converter aqueles 500 valores em um valor apenas. E claro, se a gente olhar para um valor, a gente tem uma ideia melhor, a gente consegue interpretar, né, tem uma percepção melhor do que a gente olhar para 500 valores ao mesmo tempo. Só que justamente isso que dá poder de representação para a média, né, que é a conversão de todos os valores de uma base de dados para um único valor, é uma fraqueza também da média. Por quê? Porque quando a gente converte todos os valores em apenas um, a gente perde toda a informação em termos do espalhamento dos valores, ou seja, da dispersão dos valores. E aí, claro que se a gente se guiar somente pela média, a gente pode ter ou chegar a conclusões equivocadas, né? Como, por exemplo, no caso de valores muito dispersos, muito espalhados. Então, por isso que além de utilizar indicadores descritivos de tendência central, como é o caso da média, é comum que a gente use também indicadores descritivos de dispersão. E aí, efetivamente, o mais utilizado é o do desvio padrão. Só que para obter o desvio padrão, a gente precisa calcular antes a variância. Por quê? O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada positiva da variância. Então, a gente tem que se preocupar também com um indicador de dispersão, no caso, a variância. Então, a variância, vocês já viram algumas definições, vocês já calcularam variâncias populacionais, variâncias amostrais. Aqui eu vou só mostrar uma outra definição que está numa notação diferente, mas o significado é o mesmo. Tá? A gente não vai se preocupar muito assim com a questão dessa notação em si e muito mais com as propriedades que a variância tem, que essas sim vão ser mais importantes, tá? Porque isso aqui é só uma outra, essas anotações são só maneiras diferentes de se representar aquelas fórmulas que vocês já conhecem, ou aquela fórmula que vocês já conhecem para a variância populacional. Então, para uma população, cujos elementos apresentam ali a variável estudada x. Então, a variância dessa variável x ela vai ser o quê? Vai ser representada por v de x, né, a variância de x, que é a esperança do quadrado da diferença entre o valor da variável e a sua média populacional, que também poderia ser determinado da seguinte forma: a diferença entre a esperança do quadrado da variável em relação ao quadrado da média populacional da variável, que seria esse termo aqui seria μ ao quadrado, e aí a gente denomina a variância em termos de um símbolo mais sintético de sigma ao quadrado. Tá? Isso para a variável em geral. Aí, de maneira semelhante ao que nós fizemos ali para a esperança, se a gente pensasse assim, tá, qual pode ser a variância para a variável de um elemento particular, né? Variância de xi. É aquela mesma ideia. Os elementos vão aparecer listados na população, ou os valores da variável x vão aparecer listados na população na sequência da coleta. Tá? E aí, claro, se eu coletasse os mesmos dados por uma sequência diferente, a ordem de aparição aqui dos valores ou dos elementos seria diferente. Tá? Mas o conjunto continuaria sendo o mesmo, né? Porque num conjunto não importa a sequência pela qual os elementos são apresentados, simplesmente importa quais elementos estão dentro do conjunto, mas não a ordem em que eles aparecem, né? Num conjunto. Então, se a gente pensar dessa forma, quer dizer que aqui, como elemento 1, eu poderia ter qualquer dos elementos, dos outros elementos da população, né? É aquela mesma história, né? É o João, a Ana ou o Gilberto. Então, eu coletei. Primeiro eu entrevistei o João, depois a Ana, depois o Gilberto. Então, a sequência dos elementos é essa. Agora, se eu tivesse coletado assim, o Gilberto primeiro, o João em segundo e a Ana em terceiro, eu continuaria tendo os três
né, ou a variável ali para os 3 elementos no conjunto da população, só que eles apareceriam numa ordem diferente, mas continuariam estando os 3 lá. Se eu tivesse entrevistado a Ana primeiro, depois o Gilberto e por último o João, os 3 continuariam lá, só estariam aparecendo em ordem diferente. Mas os 3 continuariam lá, os seus valores para a variável x estudada continuaria lá do mesmo jeito, né? Então, raciocinando da mesma forma como eu fiz lá para a esperança, eu posso dizer também o seguinte, que a variância da variável x para um elemento i qualquer da população também é sigma ao quadrado, é também a variância populacional, por quê? Porque esse elemento, ele poderia ser qualquer um dos outros elementos, e ele poderia então ter qualquer valor que os outros elementos têm. Tudo depende da maneira como eu coleto as informações, elas vão aparecer ordenadas numa sequência específica. Então, tanto a variância para a variável em geral é sigma ao quadrado, como a variância para a variável de um elemento particular também é sigma ao quadrado, que é chamado genericamente de variância populacional. A variância tem algumas propriedades também. Uma delas é que a variância de uma constante é igual a zero. A ideia é relativamente simples, né? Porque assim, variância é uma medida de variação, de variabilidade. O que é constante não varia, não tem variabilidade. Então, se não tem variabilidade, a medida de variabilidade de algo que não tem variabilidade só poderia ser zero, né? Então, simples, né? A variância de uma constante é igual a zero. Então, vamos ver aqui um exemplo. Simples, né? Então, x é uma variável aleatória, então x é variável. Os valores que a variável apresenta para os diferentes elementos da população são independentes entre si, né? Ou seja, o fato de que um elemento apresenta um certo valor ali para a variável x não determina qual vai ser o valor da variável para o elemento seguinte ou para o quinto elemento seguinte, ou seja, não tem nenhuma relação com o valor dos outros elementos, isso pensando para todos os elementos em geral, tá? N é o número de elementos ali da base de dados, μ é a média populacional e N e μ são constantes, tá? Ou então, N é constante, 1 sobre N é constante, a variância de 1 sobre N vai seguir a propriedade que a variância de constante é igual a zero. Uma segunda propriedade que a variância tem é a seguinte, é a variância do produto entre um fator constante, C, e um fator variável, x. Tá? A variância do produto de uma constante por uma variável vai ser igual ao quê? A constante ao quadrado vezes a variância do fator variável, né? Então, uma ideia parecida ali com aquela propriedade da esperança, de colocar em evidência, só que aqui como a variância é uma medida ao quadrado, então o fator constante sai da variância elevado ao quadrado. Uma terceira propriedade que tem é a variância de uma soma, variância de uma diferença, tá? Aí aqui não segue aquele padrão da esperança, da derivada, da integral, né? Porque a variância é uma medida quadrática. Então, como que é a variância de uma soma ou de uma diferença entre duas variáveis quaisquer? Vai ser a variância da primeira variável, então variância de x1, mais a variância de x2, e aí, mais ou menos, a depender se a gente estiver fazendo a variância de uma soma ou se a gente estiver fazendo a variância de uma diferença entre duas variáveis, tá? Mais ou menos 2 vezes a covariância entre x1 e x2, que são as variáveis ali que estão sendo somadas ou subtraídas.
Essa ideia aqui ah, então, no caso, perdão, da variância, eu somo as variâncias das variáveis e desconto a covariância 2 vezes. Porque tem uma situação que é muito importante para nós, que é a seguinte: é que se as duas variáveis x1 e x2 forem independentes, então, por consequência, a covariância entre elas vai ser igual a zero. E isso reduz todo esse termo aqui da direita a simplesmente a soma das variâncias das variáveis. Então, né, se as duas variáveis x1 e x2 forem independentes, então a covariância entre elas vai ser igual a zero. Então quer dizer que a variância da soma ou da diferença entre duas variáveis vai ser sempre a soma das variâncias das duas variáveis. Embora a independência entre as variáveis implique que a covariância entre elas seja zero, o fato de uma covariância entre duas variáveis gerar o valor zero, isso não significa que elas sejam independentes, tá? Porque pode ser simplesmente um acaso numérico de variáveis que por algum motivo não apresentam covariância, mas que também não são independentes, tá? Mas claro que uma covariância igual a zero pode estar associada a variáveis independentes, ou pode indicar que essas variáveis são independentes, tá? Então precisa ter esse cuidado que independência entre variáveis implica covariância entre elas igual a zero, porém, covariância igual a zero não necessariamente implica que as duas variáveis sejam independentes. E por fim, a covariância entre uma variável e uma constante vai ser também vai ser igual a zero, da mesma forma que a variância de uma constante. Por que é zero? Porque a ideia de covariância é de variância conjunta, variabilidade conjunta, variação conjunta. Ué, então se eu tenho um dos termos aqui que não está variando, então mesmo que o outro varie, eu não tenho variação conjunta, né? Eu não tenho variação simultânea. Então, efetivamente, como eu não tenho variação conjunta, a medida da variação conjunta, que é a covariância, vai ser igual a zero, né? Aí com isso a gente agora pode olhar esses exercícios que a gente já tinha feito até o primeiro, né? Então a variância ali de um termo constante é igual a zero. Agora vamos ver aqui o termo de baixo. É a variância de um somatório de elementos que apresentam ali, de um somatório para a variável x, dos elementos que fazem parte de uma base de dados, desde o primeiro até o enésimo, até o elemento n. Tá? Só que aí foi admitida a hipótese, né, foi admitida a característica de que os elementos ali, quer dizer, a variável para os elementos da base de dados são independentes entre si. Então, se eu coloco o somatório em forma aberta, eu vou ter que a variância desse somatório todo aqui vai ser a variância dessa soma em formato aberto. Bom, como eu estou admitindo que as variáveis x1, x2, x3, x4 até xn são todas independentes, então o que vai acontecer? A variância da soma vai ser a soma das variâncias das variáveis apenas, sem aqueles termos de covariância. Então, dessa forma, eu posso dizer que a variância da soma vai ser a soma das variâncias de cada uma das variáveis. Bom, mas nós tínhamos visto anteriormente, né? Então nós vimos anteriormente que variância de x1 é sigma ao quadrado, variância de x2 é sigma ao quadrado, variância de xi é sigma ao quadrado. Então, seja qual for o valor que eu assuma aqui para i, então todos esses termos aqui, cada um deles vai ser igual a sigma ao quadrado. Então, vou substituir cada termo desses por sigma ao quadrado. E sigma ao quadrado é uma constante, porque é a variância populacional.
E aí o que está acontecendo? Eu tenho desde o elemento 1 até o n, ou seja, eu estou fazendo a soma desde o primeiro elemento até o n minúsculo, então quer dizer que eu vou somar sigma ao quadrado n minúsculo, né, um número n minúsculo de vezes. Ué, então é aquela ideia do somatório, né? Se eu somar uma constante qualquer, um número n de vezes, o resultado vai ser sempre igual a quanto? N vezes a constante somada. Então, por isso que vai dar n sigma ao quadrado. Aí, por fim, vamos olhar aqui esse terceiro exercício, que é o quê? É uma junção dos dois anteriores, né? Então, é a variância de 1 sobre n, está aqui, variância do somatório, que é o que está aqui também. Só que agora eu vou fazer a variância do produto entre esse termo constante e esse termo variável. Então, a primeira informação que é útil para a gente é essa aqui, ó, a segunda propriedade da variância. A variância de uma constante vezes um termo variável, o que que eu faço? Eu tiro a constante de dentro da variância, coloco em evidência, só que elevada ao quadrado. Tá? Então, vou usar essa propriedade ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, né, como eu tenho a variância de um termo constante vezes um termo variável, eu vou tirar a constante da variância, colocar em evidência em relação à variância, só que ela sai elevada ao quadrado. Vai sair como 1 sobre n ao quadrado, né? Então a constante é 1 sobre n, sai elevado ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, n ao quadrado é n ao quadrado, n elevado a 2, vezes a variância da parte variável, que é o somatório. Pelo exercício 2, nós acabamos de ver, a variância desse somatório aqui, ó, é n vezes sigma ao quadrado. Bom, então vou substituir essa variância desse somatório por n vezes sigma ao quadrado. Então, fazendo a substituição, eu vou ter 1 sobre n ao quadrado, que é esse termo que está aqui, vezes n vezes sigma ao quadrado, que vai dar sigma ao quadrado sobre n. Esses resultados, eles vão ser muito úteis para a gente futuramente, quando nós vamos fazer a avaliação de uma característica da média amostral, que é um estimador para a média populacional. Então, nós vamos precisar desses resultados que eu demonstrei aqui para vocês, para o entendimento de uma característica extremamente importante que a média amostral tem. Além dessa característica, esses resultados que foram gerados nos dois exercícios, sobretudo os resultados dos exercícios número 3, da esperança e da variância, vão nos ajudar a entender por que que a distribuição de probabilidades da média amostral tem uma característica particular. Tá? Então, é por isso que eu fiz a demonstração desses resultados.